Finalmente voltou o futebol, voltou o Coringão em campo, ainda é pela copinha, mas 3-0 já para o atual campeão. O Corinthians venceu aí o Porto Velho, o Gazim Porto Velho, 3-0, gols de Juninho, Bahia e o segundo foi do Araújo, se eu não me engano é o Araújo, 3-0 Timão. Deixa o like aí no vídeo que já me ajuda demais. Eu sei como é, às vezes você esquece, às vezes eu também esqueço, então já tô te lembrando, deixa o like e vamos falar do que foi essa vitória do Timão. Vai Corinthians, 3-0 aí Timão. E bom, vamos lá. Pra mim tem dois fatores que condicionam demais esse jogo. Primeiro deles, o nervosismo da estreia. Esse é um time do Corinthians que é muito jovem. O time que foi campeão ano passado tinha jogadores já com 20, 19, 20 anos, ali já estavam estourando o sub-20, muitos deles. O desse ano é diferente. O desse ano você tem jogadores que estão saindo do sub-17. Poucos jogadores desse time têm mais de que uma copinha, pois os campeões do ano passado subiram já para o profissional. É o caso do João Pedro Choca, é o caso do Kaique, é o caso do Renato, é o caso do Bidon, é o caso do Rian. Então são jogadores vindo do sub-17, um sub-17 muito bom do Corinthians. Além de que o Corinthians teve uma troca na sua presidência, que teve uma troca na comissão técnica do time campeão também. Então Danilo não está mais, toda aquela estrutura de sub-17, sub-15, sub-14 não está mais. Então tem esse primeiro ponto para mim, que é um nervosismo, e já misturando ali com as novas caras, né, que estão jogando na equipe sub-20 do Corinthians. Esse ponto estabelecido, um segundo ponto para mim que atrapalhou muito o jogo do Corinthians hoje foi o gramado. O gramado no Bruno José Daniel, horrível. A bola tá quicando em campo, a bola não rola em campo em nenhum momento. Mas eu entendo também que esses jogadores já estão acostumados a jogar com gramados assim, né? Pelas categorias sub-20 aí ao redor do país. Sub-17, sub-20 ao redor do país. Mesmo assim, eu acho que o Corinthians poderia apresentar um futebol melhor. Mas tudo bem, eu vou considerar esses dois pontos primeiros que eu falei para dizer que foi uma boa estreia do Corinthians. Foi uma estreia em que o Corinthians tentou ser ofensivo, fazer uma pressão alta e conseguiu. O Corinthians conseguiu se impor, ser imponente. O Corinthians vê uma equipe do Porto Velho, comete alguns erros e cede chances ao Porto Velho. Isso para mim o Corinthians tem que se atentar e melhorar, porque com equipes melhores, o Corinthians, ao ceder essas chances, ao ceder esse espaço, vai acabar sofrendo gol. Um dos primeiros destaques para mim, inclusive, que eu gostaria de citar é o goleiro Cauê. Cauê que deveria ter sido titular da última copinha, porém tinha operado o joelho, tinha tido uma lesão, era já o goleiro titular da categoria, não conseguiu jogar a última copinha por causa de uma lesão no joelho e agora volta a ser titular da equipe sub-20, né? Já voltou há algum tempo, mas agora é titular de uma copinha e é um goleiro muito bom. Hoje já fez uma partida de destaque com uma defesa difícil, uma outra defesa importante, saídas do gol importantes também. Então para mim é um dos primeiros destaques da partida. O futebol do Corinthians, voltando a falar antes de entrar no individual, só citei o Cauê rapidamente, poderia ser melhor, mas eu considero esses dois fatores que eu falei que condicionaram bastante a partida negativamente. O Corinthians conseguiu se impor, achei um pouco desorganizado defensivamente, talvez seja porque, vamos se soltar aqui, é contra o Porto Velho, não sei, mas tem que tomar cuidado quando pegar equipes melhores. Sei que é uma vitória, sei que o torcedor tá feliz, eu tô muito feliz, voltou o Corinthians e que saudade que eu tava do Timão. Porém, poderia ser melhor, mas tem a questão da estreia, então tá de boa, vamos ver como é que vai ser a evolução nos próximos jogos. Minhas expectativas para esse time não são das melhores. Eu entendo que o Corinthians já teve equipes de base melhores. Porém, ano passado eu falei no primeiro vídeo da Copinha também que minhas expectativas não estavam tão boas. E a gente acabou campeão. Tomara que aconteça a mesma coisa nessa Copinha. Mas eu não acho o Corinthians um dos grandes favoritos jogando futebol. Porém, em Copinha essa camisa pesa muito e o Corinthians é sempre um dos favoritos. Apesar de às vezes ter times mais limitados. O que eu não sei se é o caso dessa Copinha, apesar de que eu acho que tem elencos melhores, como o do Palmeiras, como o do Flamengo, como o do Novo Horizontino. São equipes de base que são mais estruturadas que o Corinthians no momento. Até porque os grandes destaques dessa geração, como eu já falei, já subiram para o profissional. Porém, tem alguns jogadores agora entrando no individual que me chamaram muita atenção hoje. É o caso do Gabriel Caipira, lateral direito. É tão bom com a saída do Fagner ali, você vai apostar no Léo Maná e você sabe que tem o Caipira. Caipira que já vinha chamando a atenção há 2 copinhas, então é um cara que, se eu não me engano, tá indo para sua 3ª copinha. Era o reserva do Maná, agora assumiu a titularidade, para mim fez uma partida muito boa.
Outro destaque é o Bahia, que pra mim foi o melhor do meio campo do Timão ali, organizando o time, saindo com a bola de trás, desarmando atrás nas investidas do Porto Velho. Gostei muito do Bahia, não só pelo gol, mas pela dinâmica que ele dá pro meio campo do Corinthians. E outro destaque que eu gostaria de fazer é o Luiz Eduardo, o ponta direita do Timão. Achei que foi bem na partida. Ofensivo, é um jogador que o Corinthians não tem no seu elenco profissional. E o Guinegão, que desperdiçou algumas chances, mas é um grande ativo do Corinthians, é um bom jogador do Corinthians. É um centroavante alto, forte, mas de mobilidade. Observem as movimentações do Guinegão, é muito interessante. Eu acho que ele pode se encaixar justamente no que o Yuri Alberto faz no profissional. É um centroavante de mobilidade, é um centroavante que avança no espaço, é um centroavante que sai da área para buscar jogo. Achei que isso é até uma característica que ele tem melhor do que o Yuri Alberto, um passe melhor. Como eu falei, nesse jogo teve a questão do gramado e eu acho que isso dificultou muito a partida para mim, para a bola ser jogada no chão. Outro destaque que eu queria fazer é o lateral esquerdo Denner. O lateral esquerdo Denner do Timão é uma grande promessa, ele é de 2008. Cara, eu me sinto velho falando isso, porque eu sou de 2002 e eu me sinto jovem, né? Aí eu vejo um lateral de 2008, 16 anos, jogando muito. Ele sempre jogou uma categoria acima da dele, já está sendo titular de uma copinha. E pra mim hoje fez uma boa partida. Ele pode render mais, ele já rendeu mais na base do Corinthians, mas hoje pra mim ele fez uma partida muito boa, principalmente ofensivamente também. Então esses são os destaques do Corinthians pra mim. Eu quase citei o time todo, lógico, ganhou, que felicidade. Cauê, Gabriel Caipira, Denner, Bahia, Luiz Eduardo ou é Luiz Fernando? Pô, Luiz Fernando eu acho. O ponta direita, o Luiz ponta direita e o Guinegão, pra mim, 6 destaques aí do Corinthians na partida. Gostei da partida desses atletas, espero ver mais dos outros. Espero mais do camisa 10 do Corinthians, por exemplo, que eu acho que não fez uma grande partida no jogo de hoje. Uma atuação do Timão que não sei se enche de esperanças, não sei disso. É a equipe do Porto Velho também, a primeira copinha dessa equipe do Porto Velho. Mas o Corinthians é um time que na copinha, mesmo quando não tem um time favoritaço, é um time que acaba embalando. Ganha uma, ganha outra, vai embalando a sua torcida. A torcida do Corinthians é a torcida mais presente nas copinhas. E isso se reflete no desempenho dentro de campo. Ano passado, 2024, o Corinthians também não era um dos favoritos ao título. Isso tem que ficar claro. O Corinthians não era a melhor base daquela copinha. Chegou, foi campeão e alguns valores já estão rendendo no profissional. Então esse ano eu gostaria muito, eu torço muito que esse time consiga embalar. Que alguns valores que tem nessa equipe possam ser utilizados no profissional. Tanto que o Corinthians está enxugando a mangueira no profissional nas contratações para utilizar esses garotos já da geração passada e dessa no Paulistão ali começar a testar. Eu espero que dê certo. Por isso que eu fiquei muito contente com a partida do Caipira. Deixa o like no vídeo, por favor. Muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. Um beijo, um queijo, caranguejo. É nóis, tamo junto. E vai, Corinthians!